Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continuem abundantes sobre todos nós, sobre nossas famílias, sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Evangélica FM, pela internet. Todos são muito bem-vindos a este ambiente de adoração. Una-se a nós para celebrarmos ao Senhor e adorarmos o seu santo nome. Desfrute de todas as partes deste culto na presença do Senhor, esteja atento a tudo aquilo que Ele tem a ministrar ao seu coração. Neste momento de informativo, gostaria de pedir que você esteja atento ao nosso boletim no formato digital, que está disponível no site, no aplicativo da nossa igreja, e também a tudo aquilo que tem sido veiculado através das nossas redes sociais para manter os irmãos conectados e bem informados. Gostaríamos de lembrar que na próxima sexta-feira não teremos live. A nossa live será realizada amanhã, quinta-feira, às 3h30 da tarde, com o pastor Fausto Vasconcelos, pastor da Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo, e presidente da Convenção Batista Brasileira. No próximo domingo teremos as atividades normais da nossa igreja, às 10 da manhã o culto da manhã, às 19 horas o culto da noite, escola bíblica às 9, escola bíblica em inglês às 18 horas, live de boa noite após o culto da noite, devocionais sendo veiculadas todos os dias até o próximo sábado. Participe, esteja conosco em todas as atividades da nossa igreja, que Deus continue nos ajudando e abençoando no enfrentamento desta circunstância que estamos vivendo. Que Deus sustente você, sustente a sua família com a sua graça, como só Ele pode e sabe fazer. Falar com Deus.
Neste momento de dedicação, gostaríamos de expressar a nossa gratidão a todos aqueles que têm dedicado ao Senhor as suas vidas e seus bens através de transferências bancárias para as contas correntes da nossa igreja, ajudando a nossa igreja a honrar os seus compromissos nesses dias de pandemia. Encorajamos a todos a fazerem o mesmo e lembramos que a nossa igreja hoje dispõe de contas nos 5 principais bancos do nosso país: o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander. No site da nossa igreja e no aplicativo também da nossa igreja, você encontrará os dados bancários para fazer a sua transferência bancária. Vamos orar ao Senhor? Pai Celeste, Deus bendito, muito obrigado a Deus por este momento e queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, pelas contribuições, mas também pelos contribuintes, pelos dizimistas, por todos aqueles irmãos que têm consagrado suas vidas e seus bens ao Senhor nosso Deus. Rogamos que tu continues suprindo as necessidades de todas as famílias da nossa igreja, ajudando as famílias da igreja a vencer, ó Deus, nesses dias de pandemia. Nós te rogamos também, ó Deus, que tu envies socorro, ó Deus, tratamento, vacina, tudo aquilo que precisamos, ó Deus, para que, pela tua graça e misericórdia, possamos vencer esta pandemia. Tem misericórdia. Faz, ó Deus, cessar essa pandemia no nosso país e tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar Mateus capítulo 7, de 1 a 6. Localize esse texto na sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Estamos chegando na reta final dos nossos estudos no Sermão do Monte e gostaria de compartilhar hoje Mateus 7, de 1 a 6 e depois Lucas 6, de 37 a 38. Diz assim a palavra do Senhor: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão:
Deixe que eu tire o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Lucas 6, de 37 a 38, é uma versão a mais do Sermão do Monte, escrito por Lucas, vai dizer o seguinte: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Que Deus abençoe e aplique essa palavra preciosa aos nossos corações nesta noite. Não julgue para não ser julgado. Essa é a recomendação que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos. O que ele tinha em mente com essa recomendação? Certo autor disse que essa expressão não pode ou não deve ser entendida como uma ordem para suspendermos a nossa faculdade crítica, a nossa capacidade de criticar em relação a outras pessoas, ou fechar os olhos diante das faltas, fingindo não percebê-las, ou nos abstermos de toda crítica, recusando-nos a discernir entre a verdade e o erro, entre o bem e o mal. Ele continua dizendo que o sentido dessa palavra é simplesmente não censurar. Não censurar. O discípulo de Cristo, o discípulo de Jesus, é um crítico no sentido de usar o seu poder de discernimento, mas jamais deverá ser um juiz no sentido de censurar as pessoas. A censura é um pecado composto que consiste de diversos ingredientes desagradáveis. Não significa avaliar as pessoas com discernimento, mas condená-las severamente. O crítico que julga os outros é um descobridor de erros. Ele está sempre empenhado em descobrir os erros das pessoas, num processo negativo e destrutivo, é aquela crítica destrutiva. Adora viver à procura de falhas nos outros. Você conhece alguém assim? Imagina as piores intenções das pessoas, joga água fria nos seus planos e é inexorável quanto aos erros delas. Martin Lloyd-Jones, no seu estudo sobre o Sermão do Monte, ele afirma que a atitude de condenar é a atitude de justiça própria. Ele diz que o ego está sempre por detrás dessa questão. E esse egoísmo é sempre uma manifestação de justiça própria, um sentimento de superioridade, um sentimento que diz que estamos sempre com a razão e que as outras pessoas nunca têm razão. Isso, pois, leva a um espírito censurador. Paralelamente a isso, há outra tendência de desprezar o próximo, de considerá-lo com desprezo. E ele diz que não escreveu estas linhas, essas palavras para descrever os fariseus da época de Jesus, mas na verdade para descrever todos aqueles que têm uma atitude farisaica. Todos aqueles que ainda hoje, ainda nos nossos dias, têm uma atitude farisaica. Meus amados, Jesus condenou a atitude de colocar-se numa posição de juiz. Ele diz que nós não devemos assumir a função de juiz. O ser humano não é Deus, Deus é o juiz. Nenhum ser humano está qualificado para assumir o lugar de Deus, especialmente porque a sua visão é estreita, a sua visão é limitada. Ele não tem condições de ver, por exemplo, aquilo que está no coração humano. Por isso nós não temos condições de assumir essa posição. E essa atitude de censura leva
na verdade, a hipercrítica que está sendo condenada aqui pelo Senhor Jesus. O hipercrítico é o tipo de pessoa que se deleita em criticar os outros, vive à procura de defeitos e erros nos outros para ter o que falar das pessoas. Como disse recentemente, é aquele tipo de pessoa que usa óculos escuros e vê tudo às escuras. Ele sempre espera que aconteça o pior. Ele não deseja o melhor, ele deseja sempre que aconteça o pior para ter o que falar, para ter o que condenar. Enquanto todos trabalham para que não haja problemas, ele trabalha para que haja problemas e sente uma satisfação maliciosa e maligna. Maliciosa e maligna quando detecta falhas e defeitos nos outros. Gosta de ver o circo pegando fogo. Você conhece alguém assim? Lembre-se que o critério que você usar para julgar o próximo será usado para julgar você. Nunca se esqueça disso. O critério que você usar para julgar o próximo será usado para julgar você. Jesus disse: com o juízo, com o critério, a medida que usarmos para julgar os outros, seremos julgados. Mateus 7, verso 2. A Bíblia, a Mensagem, traduz esses dois primeiros versos de Mateus capítulo 7 de uma forma muito interessante. Essa foi a tradução de Eugene Peterson. Ele disse: não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. O espírito crítico é como um bumerangue. Normalmente, quem faz críticas não gosta de receber críticas, mas a verdade é que quem faz críticas será criticado também. É o que Jesus está dizendo aqui. Quem faz críticas normalmente não gosta de receber críticas, mas jamais se lembra disso quando critica os outros. Quando critica os outros. O cristão não foi chamado para ser juiz. O cristão não foi chamado para ser juiz. Ele foi chamado para ser irmão. Irmão que ama, irmão que perdoa, irmão que ajuda, que ampara, que restaura aquele que caiu, que ajuda a levantar aquele que caiu. Um ditado antigo diz que há 3 coisas que não voltam, que jamais voltam. 3 coisas: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra falada. Eu vou repetir: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra falada. Esses 3 itens não voltam. Não voltam. Por isso nós temos que tomar um cuidado muito grande com aquilo que a gente fala. Normalmente não damos conta dos grandes estragos que os inocentes, entre aspas, comentários ou colocações sem muita importância que fazemos podem alcançar como resultados destruidores, muitas vezes. Destruidores. Por isso Tiago vai dizer na sua carta, no capítulo 1, verso 19, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para quê? Para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Precisamos ser prontos para ouvir, tardios no falar e tardios em ficar irados. Ser tardio no falar é não falar de imediato, é não falar de forma precipitada, é saber a hora de falar e também saber o que falar e como falar. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 15, ele vai dizer que a verdade precisa ser dita. Amém por isso. Que a verdade precisa ser seguida. Amém por isso. Em amor, ele diz mais. Que nós devemos seguir a verdade em amor. Não basta dizer a verdade, tem que dizer com amor. Com amor. Provérbios nos ensina que quem muito fala, muito erra.
Quantos problemas surgem nos relacionamentos pela imprudência no falar? Fala-se antes de pensar. Fala-se antes de orar. Fala-se antes de medir as consequências, os estragos que serão causados. Pior, fala-se antes de saber a verdade. Antes de saber a verdade. Você se lembra do sacerdote Eli? Qual foi o julgamento que ele fez a respeito de Ana? Está lá, primeiro livro de Samuel. Ele entrou no ambiente de adoração, encontrou Ana chorando, em prantos, com a alma amargurada, e ele, olhando para ela, pensou que ela estivesse bêbada. E virou-se para ela e disse: mulher, afaste de você esse vinho que você anda tomando aí. E ela disse: eu não estou bêbada, Senhor. Eu estou triste. Eu estou angustiada. Eu estou amargurada. Essa é a minha situação. Quantas e quantas pessoas agem como o sacerdote Eli. Veem uma situação, pensam que é uma situação, pensam que é uma coisa, fazem uma interpretação de acordo com aquilo que veem, mas não querem saber a verdade. E pior, já saem falando. É isso que Jesus está condenando aqui. Não seja precipitado ao falar. Não seja, muito menos, precipitado ao julgar. Tenha cuidado. Procure se certificar. Procure a verdade. Se você não sabe a verdade, simplesmente fique calado. Não fale nada. Um dia a verdade poderá ser revelada. Pior de tudo é que quem julga, normalmente não julga na frente da pessoa que está sendo julgada para dar a essa pessoa o direito de resposta. Normalmente as pessoas julgam a revelia de quem está sendo julgado. E aí a pessoa que está sendo julgada não tem oportunidade de apresentar a sua defesa, de dizer o seu lado da história, de contar exatamente aquilo que aconteceu. Infelizmente, como isso acontece nos nossos dias, especialmente com líderes, em todos os ambientes, dentro de casa, no trabalho, infelizmente, na igreja. Jesus está condenando aqui a atitude do hipercrítico. A crítica boa, positiva, construtiva, ela sempre é bem-vinda. Sempre bem-vinda. E ela é apresentada mais como uma sugestão. Mas aquela crítica negativa visa sempre atingir o próximo, destruir o próximo. Infelizmente, todos nós somos sujeitos a conviver com pessoas hipercríticas, de julgamento, dentro de casa, no ambiente da família, do trabalho, e talvez o último lugar onde esse comportamento deveria ocorrer, a igreja. Bill Hybels disse que a igreja é a esperança do mundo, é o lugar onde as pessoas esperam encontrar o quê? Hipercrítica? Não. Esperam encontrar amor, acolhimento, paz, bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. É isso que as pessoas esperam encontrar na igreja. E não esse tipo de comportamento, em hipótese alguma. Gregory Frickson, no seu livrinho Liberando o Fluir do Avivamento, editado pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, ele disse que, infelizmente, existem pessoas que, em vez de exibir atitudes positivas de amor, elas têm uma disposição mental para o criticismo e para o julgamento. Ao invés de alimentarem a mente com aquilo que Paulo descreve em Filipenses 4, verso 8, você pode abrir a sua Bíblia, Filipenses 4, verso 8, Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja isso que ocupe o pensamento de vocês.
Nós devemos ocupar o nosso pensamento com coisas boas, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo, respeitável, puro, amável, de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Ele diz que o hipercrítico, em vez de dizer que o copo está meio cheio, ele sempre vai dizer que o copo está meio vazio. Embora a crítica seja necessária e positiva, esse tipo de atitude tende a ser crônico, destrutivo e negativo. Talvez mais prejudiciais ainda sejam os indivíduos estourados, inclinados a críticas com ódio, a misturar o ódio com as suas críticas. A palavra de Deus reserva algumas palavras, algumas expressões bem fortes e duras para aqueles que têm pavio curto ou que não têm pavio nenhum. Provérbios 29, verso 11 vai dizer: o tolo derrama sua ira, mas o sábio se domina. O sábio tem temperança, o sábio tem domínio próprio. O verso 20 desse mesmo capítulo, 29 de Provérbios, vai dizer: você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para o tolo do que para ele. Há mais esperança para o tolo do que para aquele que é precipitado no seu falar. A Bíblia, a Mensagem, traduz esse verso da seguinte maneira: observe as pessoas que sempre falam antes de pensar. Até os insensatos se saem melhor do que elas. O verso 22 vai nos dizer que a pessoa colérica provoca discórdias e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. A Nova Versão Internacional traduz: o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. A Bíblia, a Mensagem, vai dizer: as pessoas geniosas incitam discórdia e o descontrolado instiga confusão. A palavra de Deus deixa claro que o controle do temperamento e da língua está entre os primeiros passos de um seguidor de Cristo. Os primeiros passos de um seguidor de Cristo. Mas muitas vezes o tempo vai passando e esses primeiros passos parece que ficam esquecidos lá atrás. Ou jamais foram desenvolvidos. Foi o caso, por exemplo, da igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer que aquela igreja era uma igreja de crianças, era uma igreja de pessoas imaturas. Pelo tempo de convertidos, eles já deveriam ser maduros, mas Paulo não pôde dar a eles alimento sólido, teve que dar leite porque eram crianças. E sabe por quê? De que forma eles manifestavam a sua infantilidade? Com divisões, com maledicência, com fofoca, com coisas que destruíam os relacionamentos das pessoas. Espíritos irados e línguas afiadas são expressões feias de carnalidade e imaturidade espiritual, disse o Gregory Frickson. Ninguém anda no espírito exibindo essas tendências. Ninguém anda no espírito vivendo desse jeito. Nenhum crente pode se explicar pelo seu pavio curto e dizer: essa é a minha personalidade. Eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Essa é a famosa teologia, entre aspas, da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu sou Gabriela. Eu não vou ter jeito, eu não vou continuar assim, a minha vida vai terminar desse jeito e eu vou continuar assim até o final da minha vida. Onde está a transformação do poder de Deus? Onde estão as mudanças que o Senhor operou na nossa vida quando nós proferimos uma palavra desse tipo? Infelizmente, essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Como Deus é amor, nada é pior para um filho de Deus do que ser conhecido como alguém que está sempre disposto a estourar com os outros. Aqueles que têm pouco controle sobre o temperamento e a sua língua causam um dano inominável ao ambiente onde eles estão, inclusive à igreja do Senhor Jesus.
Talvez seja por isso que Jesus tenha usado palavras tão duras com os religiosos críticos, mesquinhos e cheios de justiça própria do seu tempo. Leia Mateus capítulo 23 e anote quantas vezes Jesus vai condenar os escribas e fariseus do seu tempo. Não se engane, não há nada pior do que ser conhecido como alguém que é mau, temperamental e mesquinho de espírito. A Bíblia é absolutamente clara que isso é repugnante para Deus. Portanto, não julgue o seu irmão. Tiago capítulo 4, versos 11 e 12. Abra sua Bíblia, por favor. Tiago 4, versos 11 e 12. Esses dois versos nos dizem o seguinte: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo, para julgar o seu irmão? Quem é você para julgar o seu próximo? Irmãos, não falem mal uns dos outros. É o que diz a palavra do Senhor. Relacionado com o crítico e o temperamental está o juiz. O juiz é mais santo do que todos os outros. Mais santo, ele se vê, está sempre por cima de todos os outros, ele olha todos os outros de cima para baixo. Atitudes orgulhosas de julgamento são sutis e infectam todas as pessoas em todas as faixas etárias e de todos os tipos de personalidade. Tratar os outros de cima para baixo e julgar cruelmente obstruem o Espírito de Deus na família, na igreja e em todos os ambientes. Frank Stagg diz que esta é uma advertência de que quando presumimos estar julgando os outros, de fato estamos trazendo sobre nós o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Além disso, diz ele, quando nos envolvemos em julgamentos sem misericórdia, negamos a nós mesmos a misericórdia de Deus, porque Jesus já havia ensinado lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, quando nos envolvemos em julgamentos sem misericórdia, negamos a nós mesmos a misericórdia de Deus. Frank Stagg ainda nos diz que não podemos agir com duplicidade, isto é, queremos misericórdia para nós, mas não para os outros. Queremos misericórdia para a nossa família, para os nossos queridos, para os nossos parentes, mas não queremos para os outros. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento, disse Jesus. O espírito crítico é como um bumerangue, ele volta. Ele volta. Assim como a bondade volta para a gente, a maldade também volta para a gente. Volta para a gente. O mesmo critério ou juízo que você usar para julgar os outros será usado para julgar você. Por isso, pense 2, 3, quantas vezes forem necessárias antes de julgar alguém. Antes de julgar alguém. Pense nisso. Isso me faz lembrar a história de 2 homens que viveram uma experiência bem interessante. Um era dono de uma padaria e o outro era um leiteiro. O leiteiro fornecia manteiga para o dono da padaria. E normalmente todas as vezes que ele levava aqueles tabletes de 200 gramas de manteiga, ele levava de volta, pedia sempre ao dono da padaria que pesasse também 200 gramas de pão para ele levar para casa. Um belo dia, o leiteiro chegou para o dono da padaria e fez uma reclamação. Ele disse o seguinte: senhor, quando eu cheguei em casa com os pães que eu comprei ontem, eu observei, pesei novamente, e eu observei que não tinha 200 gramas, tinha, na verdade, 180. O senhor errou.
eu paguei 200 gramas, mas recebi somente 180. E aí o dono da padaria fez uma observação muito interessante. Ele disse, meu senhor, eu utilizo uma balança antiga em que eu coloco de um lado um peso e do outro lado eu coloco o produto. No seu caso, todas as vezes que o senhor vem me entregar as suas manteigas, eu apanho um tablete de 200 gramas de manteiga e coloco de um lado e coloco o pão do outro lado. Isso significa que se o senhor levou 180 gramas de pão ao invés de 200, foi porque o senhor me entregou 180 gramas ao invés de 200 gramas de manteiga. Com a medida com que medimos, seremos medidos. O mesmo critério que usarmos para os outros será usado para nós. É o efeito bumerangue, ele volta para nós. Volta para nós. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. E Jesus continua aqui a sua observação, alertando-nos quanto ao perigo da hipocrisia. Verso 3, volte comigo a Mateus 7, verso 3, vai nos dizer, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A Bíblia, a Mensagem, traduz esse texto da seguinte maneira: é fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio do próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer, deixem-me alimentar o seu rosto, deixe-me limpar o seu rosto, melhor dizendo, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro, é fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também limpe o rosto. Que tristeza essa conduta hipócrita condenada aqui por Jesus, que tristeza! Jesus estava dizendo que não queria que os seus discípulos fossem hipócritas. Ele não queria que os seus seguidores transformassem o evangelho num teatro, numa representação teatral, como os escribas e fariseus faziam na sua época. Ele não queria que os seus discípulos fossem capazes de ver o cisco no olho dos seus irmãos, mas incapazes de observar a trave nos seus próprios olhos. Quantas pessoas até hoje são ávidas por encontrar cisco nos olhos alheios, erro nos outros, mas incapazes de verificar, de enxergar os seus próprios erros. Um detalhe é o seguinte, o que Jesus diz aqui é que muitas vezes quem faz isso não percebe os seus próprios erros e não percebe que os seus erros são maiores do que os erros que estão condenando. Porque observe a diferença aqui. De um lado é o cisco que está no olho do próximo, e do outro lado é uma trave. É algo grande. E Jesus está dizendo aqui que o erro de quem critica, muitas vezes, é infinitamente maior do que daquele que está sendo criticado. Isso é o que Jesus quis dizer quando afirmou também em Mateus 23, verso 24, vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo. Vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo. Quão grande é a nossa dificuldade de reconhecer os nossos erros. Quão grande é a nossa facilidade em enxergar os erros dos outros. Que tristeza, que tristeza. Quantas vezes, meus amados, nesses 30 anos de vida ministerial, já vi pessoas criticando famílias dos outros, mas incapazes de olhar para suas próprias famílias. Que tristeza. Gente que critica os outros, mas não consegue olhar para si mesmo. Deus nos livre disso. Isso é hipocrisia. Isso é uma representação teatral. Quando Jesus se refere aqui aos fariseus como hipócritas, ele usa a palavra intérprete.
ator, artista de teatro, palavra empregada especialmente para descrever aqueles que representam peças no ambiente do teatro, para descrever, então, um hipócrita a respeito da religião, no caso de Jesus. Cuidado com a hipocrisia. Antes de julgar o seu irmão, olhe para si mesmo. Veja como está a sua vida, começando pelo seu coração, não pela sua aparência, mas pelo seu interior. Depois pense bem se você tem condições de julgar o seu irmão. Pense bem. Uma pergunta importante é: o que fazer diante do erro do seu irmão? O que fazer diante do erro do seu irmão? Paulo diz muito bem aquilo que devemos fazer em Gálatas capítulo 6, de 1 a 3. Gálatas 6, de 1 a 3, Paulo vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. O seu papel, meu irmão, não é julgar e nem falar mal do seu irmão. O seu papel é restaurar o seu irmão. O seu papel é restaurar o seu irmão. Você se lembra de Caim? Deus perguntou a Caim: Caim, onde está o seu irmão? Ele disse: porventura sou eu guardador do meu irmão? Sou eu responsável pelo meu irmão? Caim não havia entendido que, de fato, ele era responsável pelo seu irmão, como nós somos responsáveis uns pelos outros. É óbvio que as pessoas também vivem como querem, vivem como desejam. Se a pessoa confrontada com amor não quer mudar de vida, a única coisa que podemos fazer é continuar orando por essa pessoa, pois ela deliberadamente decidiu abandonar o Evangelho. Paulo falou a respeito de um companheiro dele de trabalho chamado Demas. Demas me abandonou tendo amado o mundo presente. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Mesmo assim, essa pessoa jamais poderá dizer que foi julgada, condenada. Antes, ela poderá dizer que, apesar dela não ter desejado continuar seguindo Jesus, ela foi amada pela igreja do Senhor. Frank Stagg, mais uma vez, vai nos dizer que Jesus não está dizendo que precisamos ignorar o cisco no olho do nosso irmão. É da nossa obrigação tentar libertar um irmão do cisco que atrapalha a sua visão. É nossa obrigação, mas estaremos em condições de exercer esse ministério da restauração só depois que a trave estiver fora dos nossos olhos. Só depois. A questão não é a trave ou o cisco. Ambos precisam ser retirados, ambos precisam ser removidos. Mas primeiro a trave, para depois o cisco. Primeiro a trave. Só depois que a pessoa conhece a vergonha ou a agonia de colocar-se sob julgamento e de ter a trave removida do seu olho, pode entender a necessidade e os sentimentos do seu irmão. Só então ela pode ver bem para ajudar o seu irmão a tirar o cisco do seu próprio olho. Como retirar um pequeno cisco do olho do próximo com uma trave no seu próprio olho? Não tem condições. Nosso papel não é censurar, nosso papel não é acusar, condenar, nosso papel é restaurar, mas primeiro a nós mesmos, primeiro removendo a trave dos nossos próprios olhos, para depois ajudar os outros. Isso me faz lembrar de uma recomendação dentro dos aviões. Numa situação de emergência, você deve ter ouvido os comissários de bordo sempre orientarem nesse sentido. Numa situação de emergência, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. O que você deve fazer? Primeiro coloque em você, para depois ajudar a pessoa que estiver do seu lado a colocar também. Primeiro coloque em você. No nosso caso aqui do texto, primeiro retiremos nós a nossa trave, para depois ajudar o próximo a retirar o seu cisco. Tire primeiramente a trave do seu olho e depois você poderá ajudar o seu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Qualquer atitude diferente dessa é hipocrisia.
hipocrisia. Carlos Queiroz diz que o ato de tirar a trave de si mesmo e ajudar o irmão a tirar o cisco do seu olho é como um ato de confissão. Um ato de confissão que abre as portas para a restauração. Esse é um processo restaurador e libertador. Retirar a trave, retirar o cisco, tudo isso liberta a pessoa de coisas que impedem a sua visão. Portanto, desenvolva esse processo libertador na dependência do Senhor. Mas Jesus, que é tremendo nos seus ensinos, ele nos ensina também que nós devemos evitar os extremos. De um lado, não podemos cair no extremo da censura, com justiça própria, nos achando os tais, achando que somos os tais. Por outro lado, devemos tomar outros cuidados. O que está no verso 6 é um cuidado que devemos ter. Diz o Senhor Jesus: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçarem vocês. Não joguem aos cães as suas pérolas. Não joguem aos porcos as suas pérolas. John Stott diz que Jesus sempre chamou o boi pelo nome. Sempre deu nome aos bois. Na sua franqueza, ele chamou Herodes Antipas de uma raposa, chamou os escribas e fariseus de raça de víboras. Raça de víboras. Aqui, ele afirma que há certas pessoas que agem como animais e podem, portanto, ser acertadamente chamadas de cães e porcos. O sentido aqui é que, se de um lado devemos tirar a trave para ajudar o irmão a retirar o cisco do seu olho, não devemos perder tempo com quem não quer corrigir a sua vida, com quem não quer tratar a sua vida. Paulo, escrevendo ao pastor Tito, no capítulo 3, versos 10 e 11, ele vai dizer: evita o homem faccioso, aquele que promove divisões, aquele que promove facções. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma já está condenada. Já está condenada. Jesus nos recomenda a não jogar pérolas aos porcos, ou seja, não perder tempo com gente que não quer corrigir a sua vida, não quer mudar de vida. Meus amados, concluindo, precisamos nos lembrar de um princípio que vimos durante essa série no Sermão do Monte. O princípio de que o Sermão do Monte são os ensinos de Jesus para que os seus discípulos não fossem iguais aos escribas e fariseus. Jesus não queria que os seus seguidores fossem iguais aos escribas e fariseus, que ele chamou de sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passavam sem perceber. Ele queria que os seus discípulos fizessem diferença no mundo, marcassem realmente a sua passagem pelo mundo. Por isso Jesus confrontou o sistema religioso da sua época. Os líderes religiosos da sua época foram aqueles que o crucificaram. Por isso, Jesus queria que os seus discípulos vivessem de uma forma diferente. O Sermão do Monte é a forma pela qual Jesus espera que os seus seguidores vivam. Isso é o que ele espera de nós e o que John Stott descreveu como contracultura cristã. O padrão de Jesus para os relacionamentos na contracultura cristã é alto e sadio. Em todas as nossas atitudes e no comportamento relativo a outras pessoas, nem devemos representar o juiz severo, censurador, condenador, nem o hipócrita que acusa os outros enquanto se justifica, mas o irmão cuidando dos outros a ponto de primeiro acusar-nos e corrigir-nos para depois procurarmos ser construtivos na ajuda que lhes vamos dar. Um jeito diferente de viver foi a proposta de Jesus, segundo o propósito de Deus e segundo a vontade do Senhor. Ele espera que façamos diferença. Os escribas e fariseus eram aqueles que julgavam os outros, criticavam os outros sem saber o que estava acontecendo, falavam sem medir as suas palavras. O nosso Deus é o juiz, o grande juiz de toda a terra.
Não tomemos o seu lugar. Vamos deixar Deus no seu lugar. Ele não julga segundo a aparência, ele julga de acordo com a reta justiça. Ele não vê apenas a aparência, ele vê o coração. O evangelho sempre será o evangelho do coração. A integridade começa aqui dentro de cada um de nós. É interessante os elementos que Jesus usa. A trave e o cisco, ambos atrapalham a visão. Impedem que enxerguemos aquilo que Deus quer nos mostrar, aquilo que Deus tem para nós. E a forma pela qual nós podemos ajudar o nosso próximo. E aquilo que precisa ser tratado e corrigido em nós mesmos. Que Deus, pela sua graça, remova os ciscos e as traves. De tal maneira que tenhamos condições de ver a nós mesmos, de ajudar e restaurar os nossos irmãos e ver tudo aquilo que Ele planejou para nós. Que para tanto o Senhor nos ajude e abençoe. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos aqueles que nos acompanharam pela Rádio Evangélica FM e também pela internet, deixando o convite para que continuem conosco agora em nossa live no Instagram. Encerrando o nosso culto, gostaríamos de convidar a todos para fecharmos nossos olhos, voltarmos nossos pensamentos para Deus e orarmos ao Senhor. Ore comigo neste instante. Pai Celeste, Deus bendito, ajuda-nos, ó Deus, a ser os seguidores que Tu esperas de nós. Ajuda-nos a seguir os passos de Jesus, o Teu Filho, como Tu queres, como Tu desejas. Ajuda-nos a seguir todas as Suas recomendações. Livra-nos, ó Deus, da hipocrisia, livra-nos, ó Deus, do julgamento, livra-nos, ó Deus bendito, de tudo aquilo que não provém de Ti e faz de nós instrumentos de bênção para todos aqueles que estiverem ao nosso redor, para este mundo que precisa tanto do Senhor. Nós Te pedimos, ó Deus, abençoa-nos e trata-nos, ó Deus. Remove as traves, remove os ciscos, restaura, faz, ó Deus, uma grande obra, Senhor, em nossas vidas. Nós dependemos de Ti e clamamos a Ti essas bênçãos no nome de Jesus. Rogamos ainda, ó Deus, que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam continuamente sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família. Amém.